O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o presidente da Câmara, Hugo Mota, participaram hoje de um evento do Banco BTG Pactual, realizado aqui em São Paulo. Fernando Haddad falou sobre a atuação à frente da pasta e se esquivou quando questionado se será candidato em 2026. Já o deputado Hugo Mota defendeu o reajuste dos servidores do Legislativo, mesmo dizendo apoiar a decisão de Flávio Dino sobre a suspensão dos penduricalhos nos cargos públicos. Ao vivo, quem vai atualizar esse assunto para a gente é o nosso repórter Lucas Carvalho. Boa noite, Lucas. Leandro, boa noite para você também, boa noite à nossa audiência, você que acompanha o News Noite. Se antes o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, dizia que deixaria o ministério entre janeiro e fevereiro, hoje ele disse que não tem data para deixar o cargo. Isso porque o ministro disse que ontem se reuniu com o presidente Lula, eles tomaram um café e o presidente passou para ele algumas novas demandas. Então ele disse que não há uma data aí fixada para que ele possa deixar o governo. Ele não quis dar muitos detalhes sobre quais demandas são essas, mas disse que tem a ver com segurança pública, num trabalho articulado que deve ser realizado com o Ministério da Justiça. Fernando Haddad também tentou se esquivar quando foi perguntado a respeito do cenário eleitoral deste ano. Haddad tem deixado muito claro que não pretende disputar as eleições, que quer deixar o governo para se dedicar exclusivamente à campanha, à reeleição do presidente Lula. Mas, embora ele já tenha essa opinião formada, disse que tem conversado com o presidente da República e que não hesitará em ouvir os conselhos do presidente. Disse que Lula o consulta sobre aspectos políticos e eles mantêm uma relação de diálogo em relação a isso. Haddad também pontuou temas importantes hoje nesse encontro aqui em São Paulo. Disse que, a respeito da sucessão, ele teceu comentários elogiosos, né, à equipe que compõe ali o ministério, mas ele optou por não dar mais detalhes ou por não falar a respeito da possibilidade de Dario Durigan ser o próximo ministro, já que ele é atualmente o secretário executivo da pasta. Diz que isso é uma prerrogativa do presidente da República. Leandro. Okay. Obrigado, viu, Lucas, pelas informações. Lucas Carvalho falando ao vivo daqui de São Paulo. Olha, e no evento o ministro comentou o caso Master, relembrando que o banco não teve um grande crescimento durante a presidência de Gabriel Galípolo no Banco Central. Vamos acompanhar. O fato concreto é que o Banco Master até 2024 teve um crescimento exponencial que foi estancado assim que o Galípolo tomou posse, porque se deparou com uma situação de uma situação muito preocupante em relação ao que se verificava ali sobre isso. Então, o banco, desde a posse do Galípolo, não teve um crescimento, muito pelo contrário, e ele começou a perquirir ali o que estava dentro daquele balanço. E pior do que tudo é que logo na sequência dessa pesquisa mais profunda, descobriu uma fraude de 12 bilhões de reais. Fernando Haddad não confirmou nem negou também uma possível candidatura em 2026, mas disse que tem conversado com o presidente Lula. Sabe que eu estou gostando dessa situação que eu estou hoje? Porque está todo mundo me elogiando pela primeira vez. Então, eu vou ficar desse jeito mais um tempinho. Eu estou discutindo com o presidente, evidentemente é uma conversa, em geral, reservada, eu nem me permito abrir, porque é só com ele, né? E nós estamos com muita tranquilidade conversando sobre São Paulo e sobre outros locais. Assim. Pede minha opinião sobre as coisas, eu dou, e ele me ouve, e nós vamos caminhar. Eu tenho uma posição, mas eu não vou deixar de ouvir o presidente da República. Mas eu tenho um posicionamento. Agora, se ele te convencer... Se eu estou conversando com ele, é porque eu respeito a opinião dele sobre a política. Eu caminho com ele há muitos anos, gosto do presidente, quero vê-lo reeleito.
Olha, o presidente da Câmara falou durante o evento. Ele defendeu o aumento salarial e a reestruturação das carreiras de servidores do Legislativo e disse que isso não tem ligação com a suspensão dos penduricalhos no serviço público determinada pelo ministro do STF, Flávio Dino. E apenas 4% dos servidores da Câmara, dos servidores que têm funções comissionadas, ali algo em torno de 70 pessoas, 72 pessoas é que teriam o direito de poderem trabalhar com o mesmo regime que já é feito no Senado e no TCU para mais funções comissionadas, justamente para que, por exemplo, o diretor-geral da Câmara, o secretário-geral da mesa, funções de muita responsabilidade que já chegaram no teto e outros servidores que não têm 5%, 10% das responsabilidades que esses servidores têm, ganhando a mesma coisa. Daqui a pouco você não vai ter servidor querendo ocupar esses cargos, porque são cargos de responsabilidade, onde muitas das vezes você é ordenador de despesa, você coloca o seu CPF e ali não está tendo, digamos, nenhum benefício do ponto de vista financeiro ao final do mês. Foi com essa coerência que nós aprovamos e não esse trem da alegria que infelizmente foi passado aí de maneira errada para a sociedade que nós aprovamos. Então a Câmara teve critério, o projeto segue para a análise do presidente da República e quero também registrar que nada tem a ver com a decisão proferida pelo ministro Flávio Dino, a qual eu concordo. Eu penso que a decisão do ministro Flávio Dino ela foi muito feliz no que diz respeito à revisão desses penduricalhos. O Brasil precisa colocar o dedo nessa ferida e é por isso que eu defendo a reforma administrativa. Então, o ministro Dino, quando dá aquela decisão, ele traz luz a um tema que é importante, que a sociedade nos cobra, que nós possamos discutir. Basília, o clima está pacificado entre Hugo Mota e Flávio Dino? Nesse sentido, sim. Os dois, eles têm aparições muito cordiais, né? Maneiras de lidar com o problema. Mas indo para dentro das casas, o Hugo Mota tem sido muito cobrado pelos servidores, pelos colegas deputados que mantêm equipe ali no gabinete, enfim, pessoas que não concordaram com esta decisão do Supremo Tribunal Federal. As falas públicas, tanto do lado da Câmara quanto do lado do Senado, têm sido favoráveis, de concordância com a decisão do Dino, que passa uma tesoura ou manda os poderes seguirem o que já prevê a Constituição em relação ao teto constitucional, o teto salarial constitucional, de uma vez por todas. É uma decisão que alcança todos os poderes aqui na esplanada, mas claro que chamou mais atenção na aplicação disso no Congresso, porque acabou coincidindo com a semana em que houve a aprovação de folgas excepcionais, de reajuste dos servidores, além de dar luz a muitos dos penduricalhos ou benefícios, né, auxílio peru, enfim, outras gratificações com nomes até intrigantes que correspondem à liberação de mais recurso público, né? A gente está falando aí de proventos ou no sentido de salários e benefícios pagos com dinheiro público. É um sinal, eu analiso assim, do ministro Flávio Dino, de tentar trazer o Supremo Tribunal Federal para o foco das boas notícias, daquele que estabelece regras, né, para a estrutura pública, para as esferas públicas, também os servidores do Judiciário, os servidores do Legislativo, os servidores do Executivo, em tempos de vacas magras de assuntos positivos na Justiça, né, no que diz respeito à condução dos temas pelo Supremo Tribunal Federal. Foi uma decisão monocrática do ministro, que deve ser avaliada pelos seus outros colegas, né, pelos colegas da Corte. Há uma sinalização dos ministros do STF pela confirmação desta decisão dada pelo ministro Dino e, ao mesmo tempo, gera tanta pressão aqui em Brasília que a lei aprovada, que a proposta aprovada pela Câmara, pelo Congresso, de dar essas mudanças, esses reajustes para os servidores,
tende a ser vetada pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Será que é um ímpeto de moralidade em pleno ano eleitoral, Leandro? Expectativas foram criadas, bora ver o que vai acontecer mesmo na prática. Mas não deixa de ser uma forma do STF se colocar como um balizador das coisas erradas, né? E um guardião da Constituição, que é a sua função precípua, né? Estabelecer o cumprimento daquilo que está na letra da lei, da Constituição. Então, em tempos em que o STF é acusado de exageros, atropelos, ele chamar para si essa responsabilidade sobre o teto constitucional é algo mega popular e gera uma repercussão positiva com o povo, né? Ainda que seja mal recebida pela classe política, a despeito dessa publicação de falas assim, dizendo, o Dino foi certo. O Dino foi tão certo que ninguém fez antes, né? Ninguém conseguiu cumprir uma decisão, cumprir uma regra já estabelecida na Constituição antes de uma decisão judicial. Então, é óbvio que eles estão sendo obrigados a tomar esta medida que agora, num ato aqui de cordialidade entre os poderes, eles dizem, o Dino estava certo, tem que ver para crer. Ok, obrigado, Basília Rodrigues. Vou agora com o Bruno Garchagen. Garchagen, interessante que eu escuto muita gente defendendo a reforma administrativa para poder economizar e cortar gastos, mas agora a medida vai de encontro, né, com uma reforma administrativa. Nesse aspecto agora, Garchagen, o Supremo está com a razão, o ministro Flávio Dino, sobre os penduricalhos? Nesse sentido, sim, sem dúvida. E há uma série de problemas, e não só esse, Leandro, na administração pública federal como um todo, e não só na parte do Poder Executivo, mas também do Legislativo e do Judiciário. Então, o próprio problema que se impõe no Judiciário, por exemplo, com auxílio aquilo, auxílio acolá e tudo mais, foi uma distorção criada para não aumentar o salário dos magistrados, por exemplo. Como o Estado brasileiro não conseguia aumentar o salário dos magistrados, começou a criar essa série de penduricalhos, para dar um exemplo específico judiciário, e assim foi criando um monstro. E aí, como é que se resolve isso de uma hora para outra? Ou seja, ou se corrige o problema da remuneração em si mesma, para que isso não seja necessário, ou essa situação jamais será resolvida. Então, a gente tem uma série de problemas no âmbito do poder federal, considerando os três poderes, que é preciso, de fato, uma reforma administrativa, mas eu temo que duas coisas. Primeiro, a reforma administrativa nunca será aquela que a sociedade espera, aquela que, de fato, corte custos e tenha um uso racional dos recursos públicos. Sempre quando eu me deparo com políticos, determinados políticos, falando em reforma tributária, eu sempre tenho a impressão de que a emenda sairá pior do que o soneto, ou seja, o gasto será ainda maior. E, claro, nesse caso, quando se tem um reajuste de servidores, e aqui eu não estou questionando nem se esse reajuste é justo ou não, mas quando se tem isso, ao mesmo tempo que o país questiona os gastos públicos de uma forma geral, o governo federal é uma gastança irresponsável e que tenta compensar por meio de aumento de impostos e todas as medidas de política econômica que produzem, obviamente, um problema na economia de mercado. Então, a discussão, Leandro, ela acaba ficando tão bagunçada, tão confusa, que é difícil até a sociedade perceber, de fato, o que é essencial e o que é acessório e o que está sendo, de fato, defendido nessa decisão ou nessa pauta do presidente da Câmara dos Deputados. Eu só queria fazer uma correção, Leandro, na fala do ministro Fernando Haddad. Eu vou dizer que é uma inverdade aqui, para usar um eufemismo, quando ele sugere ou afirma que tudo isso que vem sendo revelado no Banco Master só começou a partir da presidência do Galipo. E isso não é verdade. Ainda sob a gestão do Roberto Campos Neto, já havia questionamentos de técnicos do Banco Central, ou seja, pessoas muito bem qualificadas, a respeito dessa estratégia de crescimento rápido, a respeito da estrutura de captação e alocação de risco, assim como dessas interconexões societárias e financeiras, para citar três problemas que a área técnica do Banco Central, sob o Roberto Campos Neto, já havia acendido
o sinal de alerta. Tá? Em relação, e ainda falando do Fernando Haddad, da fala dele, quando ele afirma, num passado recente, que sairia em breve do Ministério da Fazenda e decide recuar e atribui esse recuo a uma conversa com o atual presidente Lula, tudo leva a crer que uma expectativa que ele próprio havia criado de sair candidato ao governo de São Paulo, por exemplo, teve que ser refreada por uma questão política. Então, a permanência dele no Ministério me parece mais uma leitura de cenário negativa para ele se ele viesse a ser candidato aqui em São Paulo, com a força que o atual governador Tarcísio de Freitas tem pela reeleição, do que propriamente uma decisão de questão política, de querer ajudar o governo Lula e todo o resto. Tá? Esse é o contexto dessa fala do ministro da Fazenda, Leandro. Ok. Daqui a pouco a gente volta, Garchag. Obrigado por enquanto.